Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Imagina uma pesquisadora que passou, sei lá, 5, talvez 10 anos da vida num projeto. Noites em claro, experimentos falhando, aquela euforia de uma pequena descoberta. E aí todo esse trabalho é enviado para ser julgado por um sistema que pode levar meses, às vezes mais de um ano. Um processo super opaco e, vamos ser sinceros, né? Totalmente. Sujeito a todo tipo de viés humano. Agora, imagina pegar esse mesmo trabalho e, em menos de uma hora, receber uma análise detalhada, linha por linha, feita por uma inteligência não humana. Isso não é mais ficção científica, né? Está acontecendo agora. Exato. E está gerando um dos debates mais quentes no mundo da ciência. O uso de inteligência artificial para fazer a revisão por pares. E é um debate que vai muito além da pura eficiência. Ele toca no coração do que significa, assim, validar o conhecimento. E para essa nossa análise, a gente tem fontes que representam os dois polos dessa discussão. Quais são elas? De um lado, um artigo do Jorge Guerra Pires, A Revolução Silenciosa, que pinta a IA quase como uma salvadora para o sistema em crise. Ok. Do outro, um artigo bem mais cético do Giorgio Di Lestro na Nature, com um título que já é um aviso. AI Reviewers are here, we are not ready. Ou seja, os revisores de IA chegaram e não estamos prontos. E para amarrar tudo isso, tem o que talvez seja a peça mais fascinante, um estudo de caso do próprio Pires. Exato. Onde ele usa um modelo de linguagem avançado para fazer algo que a maioria dos revisores humanos simplesmente não consegue, detectar retórica ideológica disfarçada de ciência. Então a nossa missão hoje é entender as nuances dessa briga. Estamos diante da solução para um sistema quebrado ou estamos prestes a criar um problema intelectual ainda maior? Trocando a falha humana pela falha algorítmica? Isso. Exato. E para começar, acho que a gente precisa entender o tamanho do problema que a IA se propõe a resolver. Por que esse sistema tradicional de revisão está sendo descrito como em colapso? Boa. O Pires usa uma frase muito forte. Ele diz que o sistema está em colapso sob seu próprio peso lento, opaco e cada vez mais incompatível com a escala da ciência contemporânea. Então, antes da solução, vamos focar no problema. O que está tão quebrado nesse sistema de revisão hoje? Porque ele funcionou por séculos, certo? Funcionou, mas o mundo mudou. O primeiro ponto, e talvez o mais direto, é a escala. A quantidade de publicações É absurda. A quantidade de artigos publicados hoje é outra realidade, comparado com 50 anos atrás. Encontrar especialistas qualificados, com tempo e principalmente dispostos a revisar trabalhos de graça... De graça. Virou um gargalo gigantesco. Editores de revistas passam o dia, assim, implorando por revisores. A IA, com sua capacidade de processar tudo quase instantaneamente, parece uma resposta óbvia para esse problema logístico. Faz todo sentido. É como tentar gerenciar o tráfego de São Paulo com as regras de trânsito de uma cidadezinha do interior. Uma hora o sistema não aguenta. Exato. Mas o Pires vai além da logística. Ele aponta para falhas que são bem humanas. E é aqui que a crítica fica mais ácida. Ele vai direto ao ponto. Ele diz que o problema são os vieses. Ah, sim. Revisores que são vingativos, que usam a revisão anônima para punir um rival, ou os territoriais, sabe? Sei bem. Aqueles que se sentem donos de uma área. Isso. E rejeitam qualquer trabalho que use uma metodologia diferente da sua. Não por ser errada, mas simplesmente por ser diferente. São críticas pesadas, mas que muita gente na academia reconhece em silêncio. É a política do parquinho, só que com PhDs, né? E essa subjetividade toda acontece a portas fechadas, o que torna tudo pior. Pois é. E parece que a própria comunidade científica está, de certa forma, admitindo que o sistema não dá mais conta. Os dois artigos mencionam um momento que parece um ponto de virada, né? Sim, um momento decisivo. A organização OpenArXiv, que cuida de dois dos maiores repositórios de preprints do mundo, o bioRxiv e o medRxiv, Gigante. eles anunciaram oficialmente que integraram uma ferramenta de revisão por IA na plataforma deles. Isso é imenso. É uma mudança de chave. Total. Significa que milhões de pesquisadores agora têm acesso, com um clique, a uma análise de IA do seu trabalho. Não é mais um experimento de um grupinho de nerds. É mainstream.
É um reconhecimento de que o velho modelo sozinho não está mais funcionando. Ok, o cenário está montado. Um sistema antigo, sobrecarregado, cheio de falhas humanas. E do outro lado? Uma nova tecnologia que promete velocidade, escala e objetividade. Parece a receita perfeita para uma revolução. Mas é aqui que entra o Jorge Gilestro na Nature. E joga um balde de água fria em todo esse utilismo. Exatamente. O argumento dele é um grande calma, pessoal. Ele começa com uma frase que define toda a perspectiva dele e que vale a pena a gente parar para pensar. Qual é? Existe uma grande diferença entre um processo que é eficiente e um que é válido. A IA é, sem dúvida, eficiente. Mas isso a torna uma ferramenta válida para o avanço da ciência? Ele acha que não. Ele acha que não. E ele levanta 3 grandes preocupações. E a primeira delas tem a ver com a própria natureza de como a IA aprende, né? A tal da regressão à média. Isso. A IA é treinada com milhões de artigos e revisões que já existem. Então ela se torna excelente em prever o que um revisor médio diria. Ok, faz sentido. O problema, argumenta o Gilestro, é que a ciência de fronteira, a ciência que realmente muda o jogo, não avança com a média. Ela avança com os pontos fora da curva. Com as ideias estranhas, com as descobertas anômalas, com aquele resultado que desafia todo o consenso. A IA, por sua natureza, tende a ser conservadora. Ela não tem a intuição ou a experiência prática de alguém que está há 20 anos no laboratório para dizer isso parece loucura, mas pode funcionar. É fascinante porque a gente vê isso em outras áreas. Algoritmos de música que recomendam sempre coisas parecidas, nivelando o gosto por baixo. Mas na ciência, o risco é muito maior. Exato. Uma única descoberta anômala, que um humano com coragem aprovaria, pode ser descartada por uma IA porque não se encaixa no padrão. Qual é o segundo risco que ele aponta? O segundo risco é o que ele chama de forma brilhante de perfeccionismo algorítmico. Gostei do termo. Uma IA programada para encontrar falhas pode se tornar insaciável, e ele conta uma experiência pessoal que é ao mesmo tempo hilária e assustadora. Opa! Ele submeteu um artigo dele para uma dessas ferramentas. A IA retornou uma lista de sugestões, incluindo vários experimentos adicionais que, segundo ela, fortaleceriam o trabalho. Eram sugestões excelentes. Até aí tudo bem. O único problema, ele já tinha feito todos os experimentos e eles estavam descritos no artigo que a IA supostamente leu. Peraí. Não, sério, ela sugeriu que ele fizesse o que ele já tinha feito. Exatamente. Mas não para por aí. Tem mais. A IA também alegou que uma das principais descobertas dele não era original. E como prova ela citou o quê? O resumo que o próprio Gilestro publicou no blog dele meses antes, anunciando a descoberta. Nossa, ela basicamente googou o nome dele, achou o blog e usou isso como prova de plágio contra o próprio autor? Exato. Isso é o cúmulo da ironia. É o exemplo perfeito de uma máquina que executa uma tarefa de forma lógica, mas sem um pingo de contexto ou compreensão. Nenhuma. É uma falha que um humano jamais cometeria. Mostra como a IA pode ser ao mesmo tempo brilhante e incrivelmente ingênua. Mas a terceira preocupação dele talvez seja mais profunda, porque não é sobre a máquina, é sobre nós. É uma observação psicológica genial sobre o padrão duplo que a gente aplica. Gilestro diz. Nós exigimos padrões mais altos da IA do que de nós mesmos. Puxa, é verdade. Pensa bem. A gente tolera e até aceita que revisores humanos sejam preguiçosos, leiam o artigo por cima, protejam seus próprios interesses, cometam erros crassos. A gente reclama, mas aceita como parte do jogo. Agora, se uma IA comete o menor deslize, como no caso dele, a gente já condena como inútil e perigosa. A verdade é que nunca existiu um revisor perfeito humano. Nunca. Mas por alguma razão, esperamos que a máquina seja esse ser mitológico. Entendi a preocupação do Gilestro. É um alerta para não trocarmos um problema por outro talvez pior. Corrigimos o viés humano, mas criamos um viés algorítmico conservador. Ganhamos velocidade, mas perdemos a validação real. Mas a impressão que eu tenho, lendo Pires, é que estamos focando na coisa errada. Ele não quer que a IA imite um revisor humano. Certo, a proposta é outra. Precisamente. E é aqui que a discussão vira de cabeça para baixo. Pires argumenta que a verdadeira força da IA
não está em imitar os revisores humanos. Mas em superá-los, em transcendê-los justamente onde eles são mais fracos, na consistência e, o mais importante, na detecção de padrões ocultos. A ideia dele se baseia em algo que um cérebro humano simplesmente não consegue fazer, a comparação em massa. Ele tem uma citação sobre isso que é a chave de tudo. Não é a chave. Ele diz: a única forma de entender um texto é numa base comparativa com outros milhões de textos. E isso é exatamente o que um LLM faz. Um LLM, Large Language Model, tipo o ChatGPT. Isso. Pensa nisso. Um revisor humano lê um artigo com base na sua própria experiência e no que leu em algumas dezenas, talvez centenas de outros artigos. Um LLM lê um artigo comparando-o com literalmente quase todo o conhecimento científico já publicado. É uma escala de contexto sobre-humana. Totalmente. E aqui a coisa fica assustadora, porque ele não ficou só na teoria. Ele pegou essa ideia e aplicou num caso real, super polêmico. Pois é. Usando um modelo de linguagem avançado para analisar artigos que, segundo ele, continham apologética cristã mascarada em linguagem técnico-científica, o que exatamente a IA encontrou que um humano não veria. A IA detectou padrões retóricos sutis que um revisor humano provavelmente deixaria passar, seja por cansaço, por não ter o conhecimento daquele discurso específico, ou simplesmente por não perceber a música por trás das palavras. Que tipo de coisa? Coisas como padrões lexicais que se repetem de forma incomum, sabe? Estruturas de argumento que são circulares e até o uso de metáforas que são herdadas diretamente de discursos religiosos, mas que foram maquiadas com jargão científico. Então, a IA não está lendo e dizendo isto é religião, ela está dizendo a estrutura deste argumento não segue a lógica científica padrão. Exatamente. Ou, esta escolha de palavras é estatisticamente anômala para um artigo desta área, mas é comum em outro tipo de texto. É uma análise de forma, não de fé. É puramente estatístico. Isso é crucial. E o Pires é muito claro sobre isso. A máquina não odeia a religião. Ela é incapaz de odiar. Ela simplesmente identifica padrões. Ela não se cansa, não se deixa levar por um título impressionante ou pelo renome do autor. É objetiva nesse sentido. Como diz o Pires, o LLM consegue identificar o conteúdo apologético sobrepujado pela retórica, algo que uma pessoa tem uma chance menor de fazer. Ela não é enganada pelo polimento retórico. Isso muda tudo. Porque o argumento não é mais que a IA é um revisor melhor, mas que ela é um tipo diferente de revisor. Um que não julga o mérito da ideia. Exatamente. Mas a integridade da argumentação. É por isso que Pires conclui que a IA, mesmo sendo estatisticamente mediana, como o Gilestre aponta, ainda é superior ao revisor humano mediano, porque ela não é vingativa, territorial ou emocional. Ela não rejeita um artigo por razões pessoais. Nunca. A análise dela é fria, baseada em dados, e isso a torna uma ferramenta poderosa para expor não apenas erros, mas vieses e ideologias escondidas. O que nos leva à grande questão. O que tudo isso significa para o futuro? Se a visão do Pires estiver correta, não estamos falando de uma ferramenta nova. Não mesmo. Estamos falando de uma reconfiguração completa do ecossistema científico. E o mais irônico é que Pires usa a própria visão de futuro do Gilestro, o cético, para reforçar seu ponto. Como assim? Mesmo sendo crítico, o Gilestro vislumbra um futuro onde milhares de artigos são processados por IAs e os resultados são comparados com comentários de humanos, criando um sistema híbrido. Certo. Pires pega essa ideia e acelera. Ele diz que a combinação de pré-prints, que são artigos públicos, acessíveis a todos, com a revisão por IA, cria algo que nunca existiu antes na história. Uma revisão que é massiva, transparente, pública, rápida e comparável. Isso não é uma melhoria, é uma quebra de paradigma. Pires chama de mudança de regime e a comparação histórica que ele faz é muito forte. Fortíssima. Ele compara o surgimento dos periódicos científicos no século XIX. Antes deles, a ciência era validada em círculos fechados, nas academias reais. Entendi. Os periódicos quebraram esse monopólio, tornando a ciência mais aberta. Pires argumenta que a IA e os pré-prints estão fazendo o mesmo hoje,
quebrando o monopólio do sistema de revisão fechado, lento e subjetivo. E a conclusão mais radical, baseada no estudo de caso dele, é o que realmente me pegou. Não é só sobre revisar artigos. Não! Essa é a virada final. Com essa capacidade de ver o invisível, os vieses, o dogmatismo, a retórica, a IA se torna, segundo Pires, a primeira ferramenta na história capaz de rever o próprio processo de revisão. Nossa! Ela não está só avaliando o artigo. Ela está, implicitamente, avaliando o sistema humano que o julgaria, expondo os tipos de falhas que nós, humanos, deixamos passar por décadas. Então, não é uma ferramenta pro cientista. É um espelho para a própria ciência. Chegando ao final desta análise, fica claro que a conversa sobre IA na revisão científica é muito mais profundo do que um debate sobre eficiência. De um lado, o alerta muito válido do Jorge Gilestro. Não vamos resolver um problema logístico criando um problema intelectual de proporções desconhecidas. É um chamado à cautela, sem dúvida. E do outro, a visão quase utópica do Jorge Guerra Pires. A de que a IA não é o revisor perfeito que a gente imagina, mas talvez seja, com todas as suas falhas, o revisor que a ciência sempre precisou. Um que é imune ao ruído humano, ao viés institucional e que tem a capacidade estatística de detectar a infiltração de ideologias onde elas não deveriam estar. A questão, como Pires coloca de forma bem provocadora, não é se a IA vai substituir os revisores, porque isso na prática já está acontecendo. Pois é, a questão real é, quando vamos aceitar que ela já está fazendo um trabalho que nós nunca exigimos e que, sejamos francos, jamais foi feito pelos revisores humanos? Exato. Ela não está apenas revisando um texto. Ela está revelando a estrutura do nosso pensamento. Ela não revisa, ela revela. Uau! Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se uma máquina pode identificar ideologias ocultas num texto científico analisando padrões de linguagem, que outros padrões, que outras ideologias invisíveis na nossa comunicação diária, na forma como nossas empresas se organizam, talvez até no nosso próprio jeito de pensar, ela poderia um dia nos revelar. Estaremos prontos para o que ela vai nos mostrar. Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy ou Buy Me a Coffee.